Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja bem-vindo ao Ponto de Vista. E no programa de hoje nós entrevistamos o diretor acadêmico da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, campus aqui de Guarulhos. Você quer saber mais sobre a estrutura, os cursos, os desafios e os planos para a universidade? Não saia daí porque o Ponto de Vista começa daqui a pouco. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Eu recebo hoje no programa o diretor acadêmico da Unifesp Guarulhos, Daniel Vasquez. Daniel, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Eliane. Cumprimentar os telespectadores da TV Câmara. Daniel, você assumiu a diretoria acadêmica da Unifesp em abril de 2013, né? O que trouxe você para atuar em Guarulhos? Olha, o que me trouxe para Guarulhos foi a Unifesp. Eu prestei concurso, sou professor concursado da Unifesp, servidor público federal. Ingressei na Unifesp em 2010, como professor do Departamento de Ciências Sociais, para dar aula na parte de pesquisa, de métodos quantitativos em ciências sociais. E na área de políticas públicas, que é a minha área de atuação, desde a minha formação em graduação, eu tenho me dedicado a estudos e a pesquisas na área de políticas públicas, especialmente no financiamento das políticas sociais. Então, vim para cumprir a minha função de docente, a qual tenho me dedicado há 12 anos e que me dá bastante prazer e satisfação. Bom, atualmente você atua como docente, você continua atuando como docente e também como diretor da acadêmica? Infelizmente não consigo. Infelizmente não consigo. Ainda dei aula no primeiro semestre da gestão, mas depois ficou incompatível com a agenda da direção, com os compromissos externos, E hoje eu não estou na sala de aula, faz 1 ano e meio que eu não estou na sala de aula. Foi o maior período que eu fiquei longe da sala de aula, Eu brinco que eu sou um exemplo de insucesso escolar, porque eu entrei na escola e nunca mais saí. Eu entrei e depois virei professor e fiquei sempre na sala de aula. E é um lugar que eu me sinto bastante bem, bastante à vontade. Tenho saudade das minhas aulas, saudade dos meus alunos. Uma coisa importante, eu queria que você me explicasse como que você ascendeu aí a diretoria acadêmica e também qual foi o seu maior desafio de 2013 até agora. Olha, a direção numa universidade pública, ela é um processo de escolha pela comunidade acadêmica. É uma eleição que é feita, uma consulta, na verdade, à comunidade acadêmica. Essa consulta ocorreu no começo de 2013. O ano de 2012 foi um ano bastante conturbado na nossa universidade, por conta de uma greve muito longa, discussões sobre a pertinência da permanência da universidade no município, no bairro das Pimentas, um período de greve muito longo, de 5 meses. Então, estava bastante em aberto qual era o projeto que a universidade, qual projeto de universidade ainda estava para ser construído, A gente rapidamente reuniu um corpo de pesquisadores bastante qualificado, mas um projeto coletivo de universidade, um projeto claro, isso ainda não tinha, estava bastante em aberto. Então, foram apresentadas 2 candidaturas na época, em 2013,
E a gente ganhou a eleição, né, naquele momento e aí assumimos a direção da universidade em abril de 2013. Então estamos fazendo 2 anos agora esse mês. Então você já chegou na direção com um desafio grande que era tentar dar um pouco de uma melhor organização para a faculdade, que era ainda recente, né? Foi a faculdade no campus aqui de Guarulhos, foi fundada em 2007. Quando eu falo faculdade, estou me referindo à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Então, estava tudo muito recente, né? Você assumiu logo depois desse período conturbado de 2012, que teve essa greve. Vocês estavam discutindo, então, a permanência da universidade no Pimentas, que era a sede. Então, acho que essa foi uma discussão naquele momento, né, onde as perspectivas também não haviam muitas perspectivas naquele momento, né, estava tudo em aberto, a gente estava com dificuldades na licitação do novo prédio. Eu acho que o que eu acredito é que as pessoas naquele momento queriam, no fundo, a grande maioria das pessoas queriam, no fundo, boas condições para a universidade realizar suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, né, a gente... De fato, em 2012, as condições da universidade eram bastante precárias, né? A gente ainda vive um momento de transição, né? Estamos no processo final da construção do novo prédio acadêmico no novo prédio acadêmico administrativo lá no campus Pimentas, né? Na unidade dos Pimentas. Então, a gente ainda convive com problemas de infraestrutura, mas agora a gente acredita que há perspectivas. As pessoas estão vendo o prédio 90% pronto, né? A questão de vagas de docentes e especialmente vagas de técnicos também, apesar de a gente ainda ter carência, mas nesses últimos 2 anos a gente conseguiu aumentar em 50% o número de servidores técnicos administrativos, né? Então, eu acho que o que as pessoas queriam, no fundo, naquele momento, era ter boas condições de trabalho, né? Ter boas condições para trabalhar e para estudar na universidade. Então, foi um debate que foi feito diante de uma conjuntura, mas que a gente acredita que hoje ele está, né? Hoje é uma outra realidade, né? Foi feito um investimento grande no prédio. O prédio alarga os nossos gargalos, né? Abre novas perspectivas e, sem dúvida, melhorará bastante as nossas condições de oferta das atividades acadêmicas, né? E quando vocês devem mudar para lá? Você falou que está 90% já concluídas as obras. A comunidade acadêmica também está bastante ansiosa, né? A gente precisa concluir a obra, né? Acho que todo mundo sabe como é que é, né? A obra tem que ser concluída, é uma mudança de alta complexidade, é uma universidade, né? A gente fez uma mudança, né? Então acho que isso é importante, a gente está provisoriamente funcionando aqui no centro de Guarulhos, né? Num edifício alugado, na Avenida Monteiro Lobato com Paulo Facini, né? E a gente fez uma mudança naquele momento em 3 semanas, né? Foi muito difícil essa mudança porque a gente só foi descobrir é um prédio antigo, né? Só foi planejado para uma escola, né? Não para uma universidade. A gente só foi descobrir alguns problemas ali com 3.000 pessoas lá dentro, né? Então o processo de mudança agora para a unidade definitiva ele precisa ser mais planejado. Foi importante a gente ter feito esse sacrifício, né? Uma porque era um espaço alugado, outra porque a obra precisava andar, né? Naquele momento era importante que a obra começasse, né? E quanto antes começasse, antes a gente teria o prédio pronto, que é o que vai dar melhores condições para a gente. Então foi importante esse sacrifício da comunidade acadêmica, mas o retorno ele precisa ser um pouquinho mais planejado, precisa acontecer num período de recesso, a gente precisa fazer os testes, precisa ter os laudos da própria prefeitura, laudo de bombeiro, precisa mobiliar bem o prédio para que a comunidade acadêmica mude e sinta realmente que um novo patamar, né? Que ali é um novo momento para a universidade. Então a gente quer dar essa segurança também para os professores, os estudantes, os técnicos que trabalham na nossa universidade, que eles cheguem e percebam que é um ambiente de trabalho perfeitamente adequado para o exercício das suas atividades, tá?
Junto com o novo prédio, estamos reformando a estrutura existente, vamos reformar, né, a estrutura existente ali, né, e vamos coordenar esses cronogramas para que tudo aconteça ao mesmo tempo. Esse é o nosso objetivo. O prazo máximo para isso acontecer é iniciar o semestre letivo, o ano letivo de 2016 lá, né? Então, esse é o prazo máximo que a gente está colocando e deve ser esse o possível também. Tá? Então, até o final do ano, provavelmente, vocês já devem estar na casa nova. É o nosso objetivo, né? E acho que ele é execuível, né? A gente está acompanhando bastante esse cronograma. O objetivo é a obra estar pronta e a gente começar já com algumas atividades acadêmicas lá, para a gente ir usando o prédio, mas que o retorno definitivo de toda a universidade aconteça no início de 2016. Tá? Falando em desafio, existe também nesse momento um desafio que foi a paralisação, a greve dos estudantes por conta do cancelamento do contrato que havia com a MTU, que beneficiava os estudantes com um transporte gratuito da estação Carrão, que fica lá em São Paulo, diretamente para a universidade. Os estudantes enfim, se ressentiram do cancelamento desse serviço. Você pode explicar para a gente como é que foi o que vocês estão fazendo para tentar resolver essa situação com relação ao transporte? Muito bem. Eu acho que esse é um ponto da pauta, acho que é o ponto principal, né? Mas há outras questões que também são importantes serem destacadas, né? A universidade, o Brasil, acho que vive uma conjuntura bastante complexa nesse momento, né? Com alguns cortes orçamentários na área de educação, nas universidades, né? Então, acho que a primeira reivindicação, e essa sim que une, né, a comunidade acadêmica e a população, é a defesa da educação pública, né? A defesa da educação pública, isso significa não termos cortes na área da educação, lutarmos pela implementação do que está já no Plano Nacional de Educação, que é os 10% do PIB para a educação já, né? Essa é a nossa bandeira, né? Então, acho que essa conjuntura também contribuiu para que as pessoas refletissem, se organizassem, apresentassem as suas reivindicações. A questão específica do transporte, né, eu considero que não tem muito a ver com isso, né, com essa conjuntura. A gente tinha um serviço, né, um convênio com a MTU que foi firmado em 2012, né, que previu o transporte de estudantes da estação Itaquera até o Pimentas. Né? Esse convênio era válido por 2 anos, então ele se encerrou, né, em setembro do ano passado, e a gente ainda prorrogou, a MTU aceitou prorrogar por mais 4 meses nas mesmas condições, nos mesmos termos, nos mesmos valores, né, para que nesse período a gente buscasse alternativa pelo transporte público. Né? Desde o início, né, a greve de 2012, o transporte era a principal bandeira também, e desde o início o transporte público era a solução definitiva. O transporte exclusivo se deu um determinado contexto, né, e sempre tratado como uma solução emergencial e temporária. Né? O transporte público, sim, é uma política pública universal, beneficia a comunidade acadêmica e também a população. Né? Então, acho que a gente recupera nesse momento a necessidade de melhoria do transporte público, estamos fazendo gestões com isso, junto à MTU, né? A principal demanda é o transporte intermunicipal, 50% dos nossos alunos vêm de São Paulo ou trabalham em São Paulo, mais ainda do que esse valor, esse 50% mora em São Paulo. Que trabalha em São Paulo, a gente acredita que é um percentual ainda maior, né? Só um parênteses, quantos por cento moram em Guarulhos? 30%. Né? 1/3 dos alunos são de Guarulhos. Né? A gente tem 3 mil estudantes de graduação, então estamos falando de cerca de 1.000 alunos, né, de Guarulhos. 50% de São Paulo e os outros de vários outros lugares de São Paulo e do Brasil. Né? Então, esse transporte ele era uma solução, todo mundo tinha essa consciência. Né? A gente está num contexto do centro, provisoriamente no centro, onde há mais oferta de transporte público do que no Pimentas.
E tivemos um fato novo, que foi a política de gratuidade para os estudantes, né? Então, a gente considerou que era muito difícil justificar um valor alto, que onerava 1/3 do orçamento da universidade. De quanto? Esse convênio era 2 milhões por ano. E, então, era um valor bastante alto, que onerava muito o orçamento da universidade, e que era muito, mesmo que a gente tivesse num período de abundância de recursos, o que não é verdade, né, a gente sempre tem que zelar pelo bom uso dos recursos públicos, né? Essa é a obrigação de quem está na gestão, né? Então, justificar esse valor quando a grande maioria dos nossos estudantes, né, a gente calcula pelos nossos dados de perfil socioeconômico, cerca de 70% dos nossos estudantes estariam sendo beneficiados por essa política de gratuidade. Então, a gente acredita que é pelo transporte público e que a gente deve buscar, junto com a comunidade, a prefeitura tem nos ajudado nessa interlocução com a MTU também, para que haja melhoria no transporte público. Mais oferta de linhas e mais horários, o estudo de horários expressos, né, porque isso certamente vai criar um impacto não só na universidade, mas também na população que não está na universidade, né? Recentemente, o IBGE divulgou que Guarulhos, São Paulo, é o principal fluxo, o principal movimento pendular, né, de pessoas que vão e voltam todo dia, fazem viagens diárias entre esses dois municípios, né? São 150 mil pessoas. A comunidade acadêmica representa 1% desse fluxo, né? Então, acho que a gente tem que se unir com os outros 99% e melhorar o transporte público hoje, via ônibus, mas também a busca por trem, metrô na cidade de Guarulhos, que chegue até o Pimentas Bom Sucesso. E essa vai ser uma luta conjunta nossa, com as lideranças comunitárias e políticas de lá. Bom, e a gente vai continuar falando sobre a Unifesp Guarulhos no segundo bloco. A gente vai fazer um pequeno intervalo e você que está acompanhando a gente, não saia daí. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. De volta com o Ponto de Vista, eu converso com o diretor acadêmico da Unifesp Guarulhos, Daniel Vasques. Daniel, você falou sobre corte no primeiro bloco e eu gostaria que você explicasse como que a Unifesp está se mobilizando diante desse corte de 30% no orçamento das universidades federais, né, no país inteiro. Como que a Unifesp está se mobilizando contra isso, né? Porque na realidade isso se reverte num corte no dinheiro que vocês têm para aplicar na universidade. Bom, primeiramente a gente tem a expectativa, né? Tem a esperança de que seja uma questão temporária, né? Acho que a educação tem que ser prioridade nesse país, né? Esses cortes, acho que eles estão num contexto de atraso na votação do orçamento, né? Que está para ser sancionado agora no mês de abril, no começo de abril. Então a gente espera que esses cortes sejam revertidos, né, ainda durante esse ano, embora a conjuntura do país não esteja favorável. Mas essa é a nossa expectativa, né? Temos um ministro novo, o professor Renato Janine Ribeiro, de Filosofia, da USP, e temos bastante esperança de que a educação realmente ocupe um lugar central na agenda política e de desenvolvimento do país, né? Agora, cabe a gente que está na luta pela educação se mobilizar, né? A universidade, acho que ela precisa fazer o seu papel, né? Isso não é em momento de crise, né? É constante, né? O bom uso dos recursos públicos é constante, a gente precisa sempre estar avaliando.
né? Mas pensar na universidade necessária, né? Então a gente tem feito isso na Unifesp, né? O que a gente precisa, né? Quais são as nossas demandas para a consolidação das nossas atividades e para a expansão da universidade. Queremos expandir, né? A Unifesp foi a Universidade Federal brasileira, né, que mais se expandiu com o REUNE, né, com o programa de expansão das universidades federais. Então, de 2005 para cá, a universidade cresceu 900%, né? E os recursos não vieram acompanhados nessa proporção. Então, a gente deseja crescer, tá? E estamos nos mobilizando. Vamos organizar um fórum, né, reunindo lideranças políticas, a comunidade acadêmica, intelectuais, em defesa da educação pública superior, né, e também da educação básica, né? Acho que é importante a educação como um todo estar como prioridade para o desenvolvimento do nosso país. Os reflexos desse corte anunciado pela presidente já são visíveis, por exemplo, no campus de Guarulhos? Vocês já estão tendo dificuldade de pagamento de contas, por exemplo? Qual que seria o impacto disso? Esse ano foi, o ano passado, já no ano passado e esse ano tem sido difícil, né? A gente tem administrado essa escassez de recursos, né? Outros campi da Unifesp tiveram paralisações de serviços, o nosso não teve ainda, né? Mas se a coisa não melhorar é sempre um risco, né? E a gente tem feito esforço para priorizar sempre o pagamento das pessoas, né? Dos contratos de empresas terceirizadas que nos atendem no campus, né? O salário dos servidores é pago pelo Ministério do Planejamento, né? Não é a verba que a universidade administra, né? Então a gente tem trabalhado para garantir e evitar paralisações desse tipo, né, que signifiquem que atraso no pagamento das pessoas, né? Isso é bastante complicado. Mas até agora no campus Guarulhos a gente não teve esses acontecimentos, né? Vamos falar de uma coisa interessante agora, que são os cursos da Unifesp, né? A Unifesp, ela atua aqui em Guarulhos com a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, aí tem curso de pedagogia, história, letras, filosofia. Você pode até explicar melhor para a gente? Então, isso dá para a faculdade uma vocação humanística mesmo. Sim. Qual foi o critério para escolher os cursos a serem oferecidos? Então, a Unifesp expandiu, né? Ela se tornou uma universidade, essa expansão que eu falei, de 900%, né? Ela criou campi, os campi da Unifesp estão em 6 locais, né? São 6 campi. E o de Guarulhos, ele abrigou a Escola de Humanidades, né? Isso foi lá no começo da expansão, essa decisão, né? E aqui a gente reúne 6 cursos, foram criados 4, a gente começou com 400 alunos aqui em Guarulhos, hoje, de graduação. Hoje nós temos mais de 3.000 alunos de graduação e mais 500 alunos de mestrado e doutorado, né? Inicialmente foram os cursos de Ciências Sociais, Filosofia, História e Pedagogia, né? Os 4 primeiros cursos. E depois, na graduação, a gente criou o curso de Letras, em 2009. Esses 4 primeiros foram em 2007. Em 2009, Letras e História da Arte, né? Desses 6 cursos, 5 também formam professores, né? Os 6 formam profissionais, 5 bacharelatos, né? Pedagogia só licenciatura. Então, o nosso campus ele concentra a produção científica, a produção de conhecimento na área de humanidades e também na formação de professores, né? E na área cultural, né? Então, eu considero um campus com bastante vocação para contribuir com o desenvolvimento social, educacional e cultural do município, né? A gente, no bloco anterior, nesse ainda, a gente falou que a educação é prioridade, né? Então, ter campos de humanidade que formam professores no município, eu acho que pode contribuir muito com o aumento do nível da qualidade da educação pública e também com a promoção de cultura no município. Nós estamos trabalhando, temos boas perspectivas de parceria com a Prefeitura. A gente assinou um novo acordo de cooperação com a Prefeitura e a gente está com bastante expectativa para
para desenvolvimento de projetos conjuntos que beneficiarão também toda a comunidade aqui de Guarulhos. Né? O que essa assinatura desse acordo vai trazer de benefício imediato para a universidade? Muito bem. Eu acho que esse acordo, eu estou muito confiante. Né? É um novo patamar de relação entre a universidade e a cidade. Né? Porque ali estão colocadas condições, né? A gente falou, o que a gente queria era condições de ter um campus universitário de qualidade. Né? A Unifesp hoje, convido as pessoas que estão assistindo a entrarem no nosso site, conhecerem o perfil dos nossos cursos, do nosso corpo de professores. Né? Ela é uma referência na produção de conhecimento científico na área de humanidades. Né? E ela tem um potencial enorme para continuar se tornando essa referência acadêmica e também para ser uma referência social importante. Né? O novo acordo de cooperação com a prefeitura prevê, né, a viabilização de terrenos para a expansão e consolidação da universidade, né? Sendo um deles, e é um projeto de lei que virá aqui para a Câmara para a doação de um terreno, né, onde a nossa indicação, né, da direção do campus, da reitoria, é que seja a moradia estudantil. Né? Como eu te falei, a gente recebe estudantes de vários locais do Brasil. Tá? Então, a moradia ela é importante por dois motivos, né? Porque ela fixa a comunidade acadêmica ali no entorno, próximo, né? E ela também contribui com uma coisa que o bairro sentiu bastante lá dos Pimentas, que ela contribui a reduzir a especulação imobiliária. Né? Quando você tem a moradia, você diminui, né, a procura por imóveis e os preços dos imóveis, dos aluguéis, caem naquela região. Então é importantíssimo para a consolidação, para a permanência também do estudante. Né? A gente tem o ensino superior no Brasil, ele convive com essa questão da evasão, né? E a evasão é muito ruim, porque a vaga está lá, fica ociosa, e o papel da universidade, um dos papéis da universidade, é formar profissionais, né? Então a evasão é uma coisa que a gente sempre tem que combater, e a moradia permite isso. Você tem um estudo sobre evasão, inclusive na Unifesp, sim, fiz aqui no campus de Guarulhos. Antes de me tornar diretor. E inclusive. Já tem um resultado? Temos alguns resultados, né? Estamos trabalhando, queremos publicar esse estudo, né? Mas a evasão é uma coisa que tem vários motivos, né? Tem vários motivos, né? Na época, naquela discussão de 2012, se valia a permanência ou não da universidade ali onde estava, um dos motivos que eram apontados era a evasão, né? O que esse estudo comprovou é que a distância sozinha ela não era determinante, né? Não era só a distância. A distância era um fator associado, mas o que determinava era a vocação profissional, o que é no ensino superior como um todo, a vocação profissional, a identificação com os cursos, né? A possibilidade de inserção do aluno em atividades de pesquisa, em grupos de estudo, a identificação que o aluno tem com o seu curso. A evasão é uma questão geral. Os nossos índices de evasão não são superiores, né? Muito superiores à média das outras universidades federais, também nos cursos de humanidade, né? Mas é uma questão que a gente sempre tem que reduzir ao máximo, porque é um bom aproveitamento, tanto para a universidade, a gente quer ter os nossos alunos com a gente sempre lamenta, né, que a perda de um aluno, quanto para a devolução que a universidade dá para a sociedade. E são de quanto? Você falou assim que não é muito elevado se comparado às outras unidades aí educativas, outras universidades. É de quanto? Olha, aí depende do curso, né? A gente não consegue ter uma média. Né? Um valor. Né? Mas hoje o campus da Unifesp, aqui em Guarulhos, ele é o que mais forma, né? Então, olhando o dado mais fácil é o contrário, né? Hoje a gente forma bastante, a gente tem 700 vagas de ingresso, né? E a gente está formando 350 alunos, né? Alguns ainda estão na universidade, nem todos foram invadidos, né? Alguns ainda estão na universidade, tá? Mas essa é uma evasão que, assim, mesmo se a gente considerar essa evasão de 50% que não se forma, né?
ela não é uma evasão dos cursos, e tem cursos que ainda, um curso de matemática, por exemplo, a evasão é muito maior, né? Então, são questões, a evasão é uma coisa multifacetada, mas a permanência estudantil, a moradia é importante para evitar um tipo dessa evasão, que é por falta de condições econômicas, né? Então, essa a gente consegue administrar, tá? E a gente vai fazer um esforço para implementar esse projeto de moradia. E esse terreno é bastante importante, a adoção desse terreno, e a gente desde já pede aí, né, já que estamos na Câmara, para que a Prefeitura se comprometeu a enviar o projeto de lei e que os vereadores possam aprovar essa doação, porque é uma questão muito importante, com grande impacto social, né? A Unifesp Guarulhos, ela cumpre um dos objetivos principais do REUNI, da expansão das universidades, que é colocar na universidade quem antes não estava na universidade. A maioria dos nossos alunos tem um perfil socioeconômico com algum nível de vulnerabilidade, né? Então, mais da metade já desde o início, né? Hoje a gente tem uma lei de cotas nacional que vamos chegar a 50% ano que vem de vagas destinadas a estudantes da escola pública. A Unifesp Guarulhos já tem mais de 50%, bem mais de 50% dos seus estudantes oriundos da escola pública desde o seu início. Tá? Então, o projeto de moradia é extremamente importante. O acordo também prevê a declaração de utilidade pública de outras áreas, e aí o governo federal, a prefeitura, a universidade vão trabalhar conjuntamente para viabilizar recursos para a desapropriação, né? E também prevê as questões urbanas ali, né? A melhoria, um projeto urbanístico que integre a universidade, o espaço da universidade ao bairro, né? Que a gente identifique que ali existe um campus universitário, de uma universidade pública, e que ele seja convidativo para as pessoas, né? A gente tem os cursos de ensino, de graduação, de pós-graduação, né? E temos também muitas atividades de extensão, queremos investir mais nesse braço, a universidade é apoiada num tripé, ensino, pesquisa e extensão. E a extensão universitária num campus de humanidade, localizado ainda numa região de periferia, ela tem um papel bastante importante na minha avaliação, tá? Então, o convênio viabiliza essas coisas. A implantação de um projeto de moradia, possibilidade da universidade se consolidar e expandir, né, com outros terrenos reservados, né? A região do Pimentas ali, depois que a universidade se implantou ali, ela cresceu muito em termos populacionais, muitos conjuntos habitacionais ali, né? Então, isso não pode concorrer com a atividade da universidade, né? Não deve ser assim, há espaço para todo mundo. Então, para isso é preciso planejamento, e acho que esse termo de cooperação garante isso, né? E as ações urbanas que melhorarão o acesso às pessoas ao bairro também, né? Acho que esses são os elementos centrais que tem aí nesse termo. Agora, essa expansão que você falou vai incluir os cursos, vão ter mais cursos diferentes, né? Além do que vocês já oferecem, história, letras, pedagogia, ciências sociais. Vocês estão planejando incluir outros cursos? Sim. Quais? Nós estamos, no momento, discutindo o Plano de Desenvolvimento Institucional. É um instrumento que as universidades federais têm, todas as universidades têm, né? Que planeja seus próximos 4 anos. Nós estamos discutindo o próximo PDI, que vai ser do período de 2016 a 2020. Tá? E num primeiro documento, uma primeira discussão, a gente já sinalizou, nós de Guarulhos, né, da FLESH, que queremos 4 novos cursos. Quais? O curso de Direito, o curso de Arqueologia, Arquivologia e Museologia. São esses 4 cursos que a gente identificou, né, como ligados ao nosso projeto acadêmico, né? O que não exclui também outras propostas, inclusive vindas da sociedade, né? A gente sabe, né, que existe uma demanda histórica do município, por exemplo, por um curso de medicina, né? E nós não temos nada, assim, queremos um curso de medicina público aqui no município, né? Somos favoráveis à implantação desse curso. Agora, não depende da universidade, muito menos do nível do campus, né? Depende tanto da medicina quanto dos outros cursos, depende fundamentalmente do governo federal pactuar esses novos cursos e garantir os recursos necessários
e as vagas de docentes, técnicos, né? A gente não pode pensar em abrir um curso sem essa pactuação, né? Especialmente quando ele é um curso de outra área de conhecimento. Nós não teríamos hoje aqui nenhum professor de medicina, por exemplo, né? Mas o nosso desejo é expandir, né? O nosso desejo é que a universidade pública seja cada vez mais acessível para todos. Isso aí, então, novidades aí nesses planejamentos de ampliação dos cursos, muita coisa boa está por vir. E eu agradeço a sua participação no Ponto de Vista, Daniel. Tá bom, eu também agradeço o convite, a oportunidade de conversar sobre a Unifesp aqui com vocês, aqui da TV Câmara, e com os telespectadores, com os cidadãos daqui do município de Guarulhos. Muito obrigado, um abraço a todos. Eu entrevistei o diretor acadêmico da Unifesp Guarulhos, Daniel Vasquez. Agradeço a sua audiência e não se esqueça, toda quarta-feira depois do Jornal da Câmara tem edição inédita do Ponto de Vista aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania.